Salve, bom dia. Sou Iane, estou aqui hoje nesta live convidando o Bruno Veiga Valentim mais uma vez para um diálogo sobre a consciência. Nós iremos conversar sobre o ego, sobre consciência e sobre como nós podemos nos desenvolver aqui nessa experiência na matéria. Bruno acabou de entrar e eu vou colocar ele aqui para começar esse diálogo. Vamos aguardar a sua entrada. Bom dia, Gabriel, Silene. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Bom Bruno. dia, tudo bom? Tudo na paz, e você, como está hoje? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá friozinho aí no Rio? Tá um friozinho, aqui em Itatiaia tá um friozinho. Ah, é? Aqui tava antes, agora deu uma esquentadinha. Eu fico Aham. confortável assim, então pra mim tá ótimo. Como passou essa semana? Conte pra gente. Foi ótimo, tudo tranquilo. Recebemos aqui uma estrangeira, né? Uma moça para fazer trabalhos com a ayahuasca aqui com a gente. Foi tudo lindo, tudo maravilhoso, muita cura, muito bacana. Tudo caminhando bem, graças a Deus. Excelente. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sua mãe contando sobre o céu, né? Sobre essa mudança que a gente está experienciando. Foi muito engrandecedor. Para quem não conhece o trabalho da mãe do Bruno, ela é uma astróloga e ela divulga o trabalho dela explicando para nós gratuitamente lá no YouTube do Ayahuasca Portal. Então, quem tiver interesse de saber um pouco sobre astrologia, é muito valoroso. Eu aprendi bastante e acabo tendo ferramentas de como me colocar diante desse momento que a gente vive agora, né, Bruno? É verdade, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Itatiaia, né? Para quem não sabe, nós somos o Centro de Expansão da Consciência Brahmati Diva aqui em Itatiaia, e quem coordena aqui sou eu e minha mãe. A minha mãe traz toda essa bagagem, né? Ela é astróloga kármica há mais de 30 anos, então ela traz essa bagagem e ela faz essa orientação. É interessante porque ela faz uma orientação para as cerimônias, né? Em função do mapa astral da noite da cerimônia. Então, esse acompanhamento, essa orientação, a gente sabe, né, que muitos grandes pensadores foram astrólogos ao longo da história, né? Então, Leonardo da Vinci, muitos grandes pensadores foram astrólogos, e é uma informação que realmente eu não acreditava, né, quando eu era mais jovem. E aí, quando ela ia fazendo os mapas astrais meus e tudo, eu falei, caramba, e aí passei a acreditar e passei a estudar, inclusive, porque eu achei fascinante, né? E aí essa união da astrologia com a ayahuasca, né, é uma coisa, e com a expansão da consciência, é uma coisa muito, mas muito valiosa, muito legal. Com certeza. E estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre consciência. E o que me inspirou para esse diálogo, Bruno, foram os 3 vídeos que você fez lá no canal também, falando justamente sobre a consciência. E o que me proporcionou muita clareza sobre os meus próprios processos individuais. E por isso que eu achei legal trazer aqui para pessoas também, né? Eu queria começar essa conversa falando sobre a dicotomia que nós estamos inseridos, pensando nesse tempo todo que a gente está numa, entre aspas, a guerra de amor e ódio, né? De como nós nos relacionamos com tudo. Na verdade, não ódio, perdão, o medo, né? Como Que é nós basicamente a mesma coisa também, né? Exatamente. Como nós estamos nos relacionando com as coisas através dessas duas perspectivas. O que isso realmente quer dizer e por que essa realidade se apresenta dessa maneira tão dual assim para nós? Esses 3 vídeos se chamam. É um
um estudo, né, que eu venho fazendo já há muitos anos, e aí eu fiz esses 3 vídeos introdutórios que se chama Programa Um Núcleo, e eles estão inseridos lá dentro do canal da Ayahuasca Portal. São vídeos somente sobre consciência, né? E isso vem fruto de um estudo longo meu, né? Já estive estudando por todas as religiões, já estive por psicologia, filosofia. Eu sempre fui um curioso, né? Eu sempre fui um curioso desde muito jovem. É interessante que quando eu era muito jovem, eu sofri bullying na escola, né? E eu sofria muito com isso, porque eu não me sentia inserido, eu não me sentia pertencente, eu não me sentia amado, né? E isso me deu uma gana muito grande de entender por que que essas pessoas não são minhas amigas, né? O que que faz as pessoas serem amigas e outras não serem amigas? E aí eu comecei a ler Jung muito cedo, com 11, 12 anos, eu já estava lendo psicologia, Jung. Minha mãe sempre teve uma biblioteca grande de astrologia, filosofia, muita coisa com sabedoria, e eu comecei a ler muito cedo, né? E aí, na minha adolescência, eu continuei lendo sempre, me enveredei por programação neurolinguística, me enveredei por linhas da filosofia, me enveredei, entrei também por estudos da eubiose, vários estudos esotéricos também, que eles chamam de... Me enveredei muito pelos estudos das teorias das conspirações também, que eu adorava também. E aí, enfim, tudo isso até o advento da ayahuasca. Quando eu tomei a ayahuasca, isso se abriu mais ainda, esse escopo abriu muito mais, e aí eu comecei a compreender certas coisas que foi aos poucos me libertando, né, do que eu achava que eu sabia. E essa libertação do que a gente acha que a gente sabe, ela é essencial para que a gente comece a ter insights. Porque, para mim, na minha concepção, né, a real sabedoria, o real conhecimento, né, ele só vem através de insights. Ninguém ensina nada a ninguém. O que a gente pode fazer é criar, né, um ambiente onde a pessoa possa receber esses gatilhos, porque conhecimento para mim é gatilho, recebe esses gatilhos, e a partir desses gatilhos as pessoas têm seus próprios insights, né? E aí eu comecei a entrar cada vez mais para dentro de mim, e eu acho que sempre a sabedoria está dentro de nós. A gente pode até acessar coisas fora, mas é gatilho para acessar a sabedoria que nós temos dentro de nós. O nosso corpo é muito sábio, né? A nossa mente nem tanto. Por incrível que pareça, tem algumas coisas que são paradigmas que a gente precisa quebrar, né, para poder se libertar de certos conceitos, né? Então, a gente acha que a nossa mente é muito sábia. Não, a nossa mente é culta. A nossa mente acumulou muita informação. Só que essas informações não são informações que viraram sabedoria, muitas vezes, né? São informações que são informações de terceiros, que a gente acaba repetindo essas informações de terceiros, igual papagaios mesmo, né? Sem ter integrado aquilo, sem aquilo ter ressoado com o nosso coração, com o nosso corpo todo. E aí por isso é que aí eu comecei a perceber que eu repetia essas coisas, saía meio torto, as pessoas não entendiam. E aí eu comecei a perceber que quando eu falo a partir da mente, eu falo partido. Eu não falo íntegro. Para eu falar íntegro, eu tenho que falar com tudo meu alinhado. A informação que está na minha mente, ela tem que estar alinhada com todo o meu corpo e tudo responder junto. Aí, quando a gente fala com clareza, com lucidez, a outra pessoa entende, porque não tem ruído na comunicação. O ruído na comunicação é justamente a falta da verdade naquilo que você está comunicando. O que é a verdade, Bruno? A verdade, para mim, é uma coisa só. Eu aprendi dentro dessa minha caminhada, né? Que eu só posso falar com propriedade, com real propriedade, do que eu experienciei no meu corpo. Isso é uma coisa que é muito importante a gente tomar consciência disso, né? Se eu falo qualquer coisa, eu comecei a perceber isso, se eu falo qualquer coisa que eu não experienciei, não vivenciei no meu corpo, é uma mera suposição. Eu estou só supondo.
Então, a partir disso, isso me deu dois insights muito interessantes. Primeiro, eu tenho mais propriedade do que qualquer um para falar do que eu vivenciei no meu corpo. Mas eu só tenho propriedade para falar do que eu vivenciei. Eu já não posso falar do que o outro está vivenciando. Né? Então, isso faz uma mudança de foco que fez toda a diferença para mim. Eu comecei a tirar os olhos dos outros de julgamento e passei os olhos para mim de avaliação e análise. Então, eu estou sempre me avaliando e analisando. Né? E aí, o que, que acontece? Dentro desse meu estudo, eu comecei a perceber o seguinte, que no mundo só existe o amor e o medo. Né? Do amor saem todas as coisas boas, saem todos os comportamentos bons. Tem uma raiz, que é o amor. O amor, ele se manifesta, vamos dizer assim, né? Ele se expressa, ele vive, né? Através da honestidade, sabedoria, altruísmo, criatividade, tudo isso vem do amor. E em contrapartida, o nosso medo, né? Do medo sai tudo de ruim. Né? Todos os comportamentos ruins que a gente vê aí, se a gente analisar com sinceridade, com clareza, a gente vai avaliar que esses comportamentos como avareza, como raiva, agressividade, como tudo. O que acontece? Quando a gente sente medo, ou a gente foge, ou a gente ataca. Nas manifestações de ataque do medo estão justamente prepotência, agressividade, violência, necessidade de manipulação e controle de pessoas e situações. Tudo isso são manifestações do medo quando a gente ataca. Né? Quando a gente foge, né, a gente sente o medo e foge, aí as características, né, as ramificações do medo são a depressão, a tristeza, isolamento, vitimização, tudo isso é o medo, né, quando a gente está fugindo. Percebendo isso, eu comecei a perceber também que nós temos, na verdade, basicamente duas parcelas em nós, né, que são o nosso ego, que é justamente toda a programação que não faz parte de nós internamente, que veio de fora para nós. Bruno, seja assim. Bruno, seja assado. Bruno, seja assim. E também nós temos o nosso amor dentro de nós, nossa essência. Alguns chamam de eu superior, outros chamam de eu cósmico. Eu gosto de chamar de eu natural, o eu que faz parte da natureza. Né? O eu natural e o eu artificial. Porque aí a gente não entra em questões religiosas ou filosóficas ou qualquer coisa que possa criar fronteiras entre uma coisa e outra. Eu gosto de falar com clareza, sem dogmas, sem nenhum tipo de caixinha. Então, tem a natureza ninguém pode negar que existe a natureza, e tem o artificial. Né? Esse artificial é justamente o que a gente finge ser para poder ser amado por essas opiniões e todas essas demandas, né? Muitas vezes até demandas emocionais também de outras pessoas, que podem ser família, pode ser nossa escola, depois no trabalho. Toda a sociedade criou como se fosse um manual de instruções que a gente precisa, né? Lógico que cada cultura tem um manual de instruções diferentes, né? Esse manual de instruções a gente tem que cumprir, só que na medida em que a gente vai cumprindo, a gente vai esquecendo de quem nós somos. Eu não estou dizendo que esse manual de instrução ele é nosso inimigo. Ele é necessário e foi necessário em determinado momento da humanidade para que a gente possa saber quem nós somos, né? Aquilo que a gente estava conversando na outra conversa, né? A sociedade, o que ela faz? Ela delimita os espaços, né? Ela cria os extremos para que a gente possa, a partir dos extremos, entender quem nós somos.
o centro. A gente só encontra o centro de algo que tá delimitado suas extremidades. Então a gente passou por esse momento da humanidade onde a gente está delimitando as extremidades, né? Através da cultura, da sociedade, da educação, tudo isso que está sendo feito, foi feito para isso, para que a gente, ó, isso, até aqui eu posso ir, né? Até aqui eu posso ir, fora daqui não pode, e fora daqui também não pode, não vou ser aceito. Ok, determinamos os extremos, agora a gente pode encontrar nosso centro. E é lógico que nós somos crianças ainda, todos nós, a humanidade é um bebê. Nós estamos aprendendo a ser humano. Isso é bem claro, né? A forma que a gente lida com o outro, a forma como a gente lida conosco mesmo, a forma como a gente lida com a natureza, com o planeta que nós somos, né? Não é nem que nós moramos, nem que nós estamos inseridos, não, nós somos o planeta, nós somos a natureza. Então, nós estamos engatinhando ainda, né? Então, nesse novo momento que a gente vai com clareza, né, descobrir quem nós somos nos extremos, é importante a gente entender que nós todos somos os extremos. Ah, não, isso aqui eu não sou, não, não. É uma coisa muito importante para mim, né? Eu sempre falo de mim, né? Uma coisa muito importante para mim que eu descobri, que foi o primeiro passo para eu começar a compreender as coisas, para eu me abrir para compreender as coisas. Primeiro passo para a gente realmente começar a entender as coisas com mais clareza é a gente se enxergar hipócrita. Esse é o primeiro passo. Não tem como a gente se enxergar se a gente não se enxergar hipócritas. Né? Porque é justamente se enxergando hipócritas que a gente vai conseguir entender o outro. Enquanto a gente achar que sabe, enquanto a gente achar que a gente nunca farei isso, e é engraçado que a nossa consciência, eu falo isso por mim, né? A nossa consciência ela é tão limitada ainda, a gente enxerga tão que a gente fala, não, isso aqui eu nunca faço, não, olha o que essa pessoa está fazendo, e logo em seguida a gente faz igual, em outro contexto. Só que é interessante porque se alguém vira pra gente e fala, não, você acabou de fazer o que a pessoa. Não, no meu caso é diferente. E aí a gente eu apresentava tantos argumentos, né? Porque o que acontece? O nosso ego ele trabalha através de justificativas o tempo inteiro, através de subterfúgios o tempo inteiro. E aí eu comecei a perceber que quanto mais justificativas eu tinha a respeito de algo, mais o meu ego estava presente ali. Porque a justificativa, na verdade, não é a justificativa porque eu não consigo fazer aquilo, vamos dizer assim. A justificativa é justamente a justificativa do ego dele mesmo existir. Ele está criando uma justificativa da existência dele. Porque uma outra coisa que é interessante falar também é que o nosso ego ele não quer o nosso mal, né? Ele não quer fazer mal a nós, ele não é nosso inimigo. Ele só quer nos proteger. O que é o nosso ego? O nosso ego é tudo que a gente aprendeu. Então ele quer nos proteger baseado em tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Só que o aprendeu do ego, ele é lógico, ele não tem criatividade, ele é mecânico. Então, assim, sorrir para alguém, sofrer, não vou sorrir mais. Então, a lógica criou todas as nossas crenças e a lógica criou todos os nossos traumas. Os nossos traumas nada mais são do que crenças. Então, os nossos traumas são crenças de que algo que aconteceu lá atrás foi por causa de alguma coisa que a gente achou que era, e aí a partir disso a gente toma todas. Então a gente vive o presente no passado sempre, né? A E gente vive o muitas vezes presente. o próprio, né, Bruno? Às vezes nós vivemos a crença da nossa família, do meio social que nós estamos inseridos, e isso é muito além da nossa própria experiência, do que o nosso próprio ser, o nosso ego, inclusive, experienciou em si, até mesmo no passado. Mas também a gente considera o que os outros viveram como sendo o padrão, e tudo que dissoa disso, a gente acha que é motivo da gente reagir. E nós reagimos muitas vezes sofrendo, não aceitando que nós mesmos somos os responsáveis por tudo que nos acontece e colocando
responsabilidade em outras pessoas, porque muito do ego é esse lugar de vítima, né? Que tudo me acontece porque, ai meu Deus, eu sou péssimo, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso e tudo mais. Esse ponto de vista vem muito desse lugar. Exatamente. E eu acho que por todo o meu estudo, né, nós estamos aqui há 7 anos aqui estudando aqui em Itatiaia a respeito da consciência, né? Já recebemos mais de 1.000 pessoas aqui e a gente está sempre observando e vendo os processos, né, de crescimento das pessoas e analisando eu sempre o meu também baseado nesses processos, né? Refletir para mim, né, quando eu paro para refletir, eu estou sempre me refletindo em algo. Por isso que as relações também são importantes. Se a gente perceber, a gente consegue se entender na medida em que a gente se reflete em alguém ou em alguma relação. Então, quando alguém mostra pra gente algo que a gente vai, então, refletir a respeito disso. Então, existem duas coisas aí, né? A gente já percebeu que é o medo e é o amor. A partir dessas duas raízes, tudo floreia, né? Só que o que acontece? Eu comecei a perceber no meu estudo que o medo nada mais é do que o amor mal interpretado. Então, isso mudou tudo no meu estudo, porque eu percebi que não são duas coisas distintas, né? É como se o ego fosse o amor mal interpretado. Então, na medida em que a gente começa, você falou aí de ponto de vista, né? Isso é muito importante nos meus estudos. Eu acho que a cura, né? A gente fala de cura, eu falo de cura, mas a cura que a gente chama, né, da gente, de nós mesmos, é simplesmente uma mudança de perspectiva. É uma mudança de ponto de vista, É uma aonde a gente explicação, né? exatamente. Que a gente enxerga algo do ponto de vista da vítima, por exemplo, né? E aí, se você mudar de perspectiva, você vai enxergar essa mesma coisa de uma outra maneira, de um ponto de vista que não sofremos mais tanto. Né? Então, para mim, é tudo uma questão de mudança de perspectiva, e tudo isso acontece internamente. Quando a gente muda de perspectiva a respeito da nossa família, se a gente tem uma relação problemática com a nossa família, nós mudamos com a nossa família. E a nossa família acaba mudando conosco também, porque tudo é um sistema, né? Se um elemento de um sistema muda a frequência, tudo isso aqui vai ter que se reformular para chegar e criar uma comunicação, porque uma comunicação sempre é emissor e receptor. Sempre. Então, se não houver o emissor na mesma sintonia do receptor, se ele mudasse a frequência, e caramba, o receptor ou o emissor vai ter que se reajustar para fazer comunicação de novo, né? Então, a família toda, todo o sistema acaba mudando, né? E aí, eu comecei a perceber que o ego é o amor mal interpretado. Essa mudança de perspectiva é justamente essa reinterpretação, essa ressignificação que nós damos a eventos passados que criaram traumas, né? A eventos passados, e aí esse medo criado por uma interpretação nossa no passado, vira amor, quando a gente compreende o contexto maior da situação, quando a gente compreende que não era só a gente que estava ali naquela situação, existiam outras pessoas naquela situação que estavam também em processos de sofrimento também às vezes, que também estavam passando pelos seus próprios processos. Então, enquanto a gente não sair do nosso umbigo, falando isso carinhosamente, porque é comigo que eu falo isso e sobre mim, quando eu percebi enquanto eu não sair do meu umbigo e enxergar os outros como a mim mesmo, eu vou estar sempre magoado, né? Porque vai ser sempre o outro contra mim. Porque se a gente divide algo dentro da nossa cabeça, da nossa mente, se a gente divide algo, automaticamente já existe conflito. E não existe divisão. Não existe divisão. Eu acabei de falar. Hã? Somos um só. Exato, eu tinha dificuldade de entender esse todos somos um, né? E aí, à medida que eu comecei a refletir a respeito das coisas e andar mais no meu estudo, eu comecei a perceber, né? Porque o que acontece? Eu acabei de falar que a gente foi bombardeado de informações da nossa cultura, da nossa família, né? Para a gente ser uma pessoa específica, né? Essa pessoa, esse eu, né? Esse Bruno Leonardo, esse Bruno com CPF, isso aqui é criado. Eu comecei a perceber que não existe o eu.
Não existe o eu. O eu é uma fabricação da nossa mente de quem nós temos que ser. A verdade é essa, né? Então a gente eu montei um eu fabricado, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, para poder ser integrado dentro de uma sociedade, dentro de um sistema, né? Ok, ok, isso é uma ferramenta. Eu aprendi a ser assim. Eu posso até ser assim se eu quiser ser em determinado momento. O que eu comecei a compreender é que eu não sou esse. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito maior do que isso, né? Isso é uma ferramenta, isso é um papel. Eu interpreto esse papel. Quando a gente começa a compreender que nós somos atores, que interpretamos diferentes papéis para determinadas situações, a gente entende que nós não somos os papéis, nós não somos as identidades, nós não somos nossa personalidade, nós somos mais do que isso. Nós somos seres espontâneos, autênticos, alegres, que gostam de cantar, gostam de dançar. Eu vejo pessoas gostam de celebrar a vida, né? Eu vejo pessoas que chegam aqui, já chegaram pessoas aqui no Brahmat Madiva. Chegou uma vez um francês aqui, que inclusive até passou um tempo aqui conosco, né? E ele não dançava, ele tinha já quase 50 anos, e ele, não, Bruno, eu nunca dancei, eu não danço. E aí a gente começou a fazer os trabalhos aqui, né? As cerimônias com a ayahuasca e todo mundo dançando. Falaram até aí, ó, o eu fabricado é um peso. É um peso enorme. Nossa, para mim, eu acabava com as minhas costas. E aí a gente começou, né, a dançar e tudo, uma coisa. E aí ele foi começando a ficar à vontade. Olha só, o que um ambiente sem julgamento não consegue fazer, né? Outro. Chegou uma hora que Deu ele uma travada. estava. Agora foi, voltou. Voltou. Você ouviu o que eu falei, a última coisa agora? Estava falando sobre como um lugar onde não existe julgamento proporciona ao ser esse tipo de movimentação. Perfeito. Aí quando eu comecei a perceber, ele já estava mexendo um ombrinho, né? Aí daqui a pouco mexia outro ombrinho. Quando eu via, ele estava já dançando conosco. E era engraçado, sabe aquela pessoa que nunca comeu melado quando come se lambuza? Então, ele dançava, mas ele dançava assim de forma que ele não deixava mais ninguém dançar, porque ele ocupava tudo. Mas para ele isso, e aí depois disso, dele dançar, o olho dele brilhava, ele era outra pessoa, o rosto dele se encheu de luz. Então a gente vê que são travas ali que a gente tem, né? A gente tem essas travinhas. Não é fácil, tem que ter muita, não vou nem dizer força, nem dizer determinação. Tem que ter muito amor, muita paciência, muita serenidade e observação para que a gente possa. Exatamente, e um estado sincero de observação, né? Porque eu sempre brinco, a cultura, né? A nossa cultura, ela é muito legal, ela é muito bacana, todas as culturas são lindas, mas só que a gente aprendeu a endeusar as culturas, né? E aí, quando tudo que você endeusa já sai da realidade, né? Já sai do que é real. Se você endeusar a pessoa que você está saindo, né? Já não vai dar certo, porque não é a pessoa que você está se relacionando, é a pessoa que você criou na tua cabeça. Você está endeusando aquela pessoa, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que o sagrado não está no endeusamento das coisas. Até com relação às religiões também. O sagrado está justamente aonde não existe o endeusamento. Não sei se eu estou sendo claro. O sagrado ele é justamente o puro, a essência que tá além do endeusamento, que está além da nossa capacidade de criar imagens das coisas. Né? Por exemplo, vamos dizer assim, você conhece uma pessoa e tem toda aquela imagem que você criou em função das vezes que você teve com a pessoa. Ih, essa pessoa é meio chata, é isso, é aquilo, aquilo outro. Em determinado momento você tem a oportunidade de conhecê-la na sua essência, né? Pode ser que em determinado momento de vulnerabilidade dela, ela chore com você e fale, olha, eu sofro com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. Ali ela está mostrando o que é sagrado dentro dela. A vulnerabilidade abre o que é
sagrado dentro de nós, que não deixa de ser a nossa essência, que é somente a nossa essência. O sagrado, ele é simples. O que é a nossa essência? É a natureza que existe dentro de cada um de nós. O sagrado, para mim, é o natural. Se você montar muito o sagrado, montar demais, uma estrutura muito cheia de coisa, cheia de perequeteco, eu já não vejo muito o sagrado ali. Mesmo Sabe? porque balanceamento, né, Bruno? Quando a gente faz isso de endeusar ou de enfeitar demais e nos colocar numa posição inferior ou superior, porque aí, nesse distanciamento, ou eu deixo de me perceber como sagrado, ou aquilo passa a ser algo distante de mim e tão grandioso que é inalcançável. E eu acredito que o sagrado está nessa naturalidade que você traz e nessa similaridade de frequência, em que eu sou soberano em mim e aquilo, aquele conhecimento, aquele ser é soberano em si, por isso merece respeito, presença e atenção. Não, você agora me trouxe um insight maravilhoso. Me veio aqui agora, o sagrado é o igual. O igual é o sagrado. Se for diferente, já não é mais sagrado, até porque é fruto da mente, porque é a mente que cria o diferente, né? A mente que cria, esse aqui é diferente desse, porque a mente, ela entende tudo através da comparação, então ela precisa sempre comparar, né? E aí me veio uma vez também uma coisa interessante, que o sagrado é só agrado. O sagrado é só agrado. Então, tudo que for agradável para todos é sagrado. O que tiver desagrado não é sagrado. Porque aí é bom para um, mas não é bom para o outro. Então não é sagrado, é coisa do ego, é coisa do umbigo. Então aí as coisas começam a ficar mais claras. Mas para as coisas ficarem mais claras dentro da nossa cabeça, a gente tem que se desfazer justamente desses conceitos que a gente tem, que a gente acha que é a verdade absoluta. A melhor coisa que a gente pode fazer é tirar o eu sei do nosso vocabulário. Eu sei. Quando você fala eu sei para alguma coisa, você está se fechando para qualquer coisa que você possa aprender com aquilo. A gente está botando, na verdade, uma armadura, né? Em função em função do medo, da insegurança, né? Se você perceber, os que falam mais eu sei são os mais inseguros, né? Lá no fundo, né? Porque eu falo isso por experiência própria, porque eu já estive aí. Então eu já estive num lugar onde, não, isso, ainda mais eu, leonino, né? Leão com leão, eu era eu sabe tudo, o bicho sabe tudo, Eu né? também sou. Então, quer dizer, eu era insuportável em determinado momento. Não, isso eu sei, você não precisa me explicar. Ou então, se alguém falava uma coisa legal, eu queria retrucar com mais conhecimento ainda. Então, à medida que a gente vai entendendo, né, que o eu sei, ele só trava, só distancia, só para o movimento, a gente começa a ser aprendiz, né? E aí a gente começa a deixar rolar e troca, igual. O sagrado está no igual. Eu adorei isso, é muito, muito legal isso, né? Muito bom. Bruno, e como? Quais são as ferramentas que as pessoas têm de transcender essas programações, além da vulnerabilidade? Porque o processo de adquirir consciência, ele não é repentino e não se faz de uma vez. Ele é contínuo e infinito. Eu me percebo vivenciando esse processo e com muitos desafios, porque embora muitas coisas eu já saiba, é difícil fazer a integração plena daquele saber, daquele conhecimento. Por exemplo, muitas vezes eu me deparo reproduzindo algum desconforto em relação a uma outra pessoa que na verdade é algo meu. Como, por exemplo, tal pessoa tem determinado comportamento, isso me incomoda, eu fico irritada. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu só sinto isso porque eu faço a mesma coisa. Como a gente pode fazer esse manejo de todos esses sentimentos que vêm até nós, que faz parte desse nosso processo de adquirir consciência, de integrar e transmutar aquilo que vem do ego, essas crenças e todas as programações.
É uma pergunta muito interessante, né? Porque no final das contas é a pergunta mais importante, né? Como fazer isso realidade, né? Tudo que a gente está conversando. Eu tenho algumas dicas, mas baseadas na minha experiência, né? Eu acho que eu já dei a primeira dica, que é trazer tudo para nossa experiência, não tirar como verdade nada que você não tenha vivenciado, né? Ou que ressoe com o seu coração, como se fosse realmente você, né? Isso é uma coisa. O que eu venho percebendo é o seguinte: o tempo de evolução ele está muito atrelado, né, à entrega que a gente tem ao processo, né, de sair justamente dessa posição do eu sei, né, para ser primeiro de tudo, né, para entrar na posição do aprendiz, para se reconhecer hipócrita, para poder aí sim poder enxergar as outras pessoas, porque enquanto a gente não se enxerga, nós não vamos enxergar outras pessoas, não tem jeito. Né? Aí tem uma outra dica que eu dou é sair da mente, né? Porque o que acontece? Tudo isso que a gente está conversando aqui, pô, me incomoda, a pessoa me incomoda, ou me estressei, ou pô, por que que pô, isso me deixa tão nervoso ou tão triste? A gente acha que essas coisas elas vêm das nossas emoções, que as nossas emoções são assim mesmo. Mas não, essas coisas todas, elas vêm da nossa mente. Na verdade, o que desencadeia uma emoção não vem do nada. A emoção sempre vem através de um pensamento. Seja que a gente tenha consciência dele ou não. Porque o que acontece? A nossa, principalmente as emoções negativas ali, né? Porque a emoção ela é isenta de significado. A emoção não é nem positiva nem negativa. Nós é que transformamos a emoção para positivo ou negativo de acordo com os nossos filtros internos. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tô tranquilo, tô de boa, tô no Facebook, tô dando uma olhada, aí começo a ler algumas notícias dessas aí e tal, e aí eu começo, nossa, o mundo, caramba, o mundo tá difícil, nossa, o mundo tá horrível, nossa, que coisa horrorosa. Tô pensando, é tudo no pensamento, tô no meu mental aqui. Eu saio do meu corpo, né, da minha consciência que está distribuída no meu corpo para acumular no meu mental. Aí já começa a pesar, começa a ficar pesado. E aí o mental vai desencadeando o quê? As emoções. Aí eu começo a me sentir com medo, eu começo a me sentir vulnerável no seu negativo, né? Então, quer dizer, a gente tem que sair da mente e ir para o corpo. Temos que sair da programação e trazer a nossa consciência, porque a nossa consciência ela está aonde a gente foca ela. A nossa consciência ela está aonde a gente está percebendo no momento. Se você está focando tua consciência na tua mente, a tua consciência vai ficar imersa nesses pensamentos. Se você tira a tua consciência da tua mente e traz para o teu corpo, distribui ela no teu corpo, você já se sente mais tranquilo, menos pesado, mais natural. Porque o que acontece? Peso, você está no ego, você está no pensamento, você está na mente. Peso. Leveza e energia, aqui é falta de energia, no ego é falta de energia. Leveza e muita energia, você está na tua essência, você está plenamente na frequência da natureza. Você está no seu estado natural. Já percebeu que quando você está fazendo uma coisa que você ama, você trabalha direto sem nem perceber? Porque você ama aquilo, você está fazendo aquilo, e muitas vezes quando você faz algo que você ama, não tem nem o pensamento envolvido, se você parar para pensar. Porque passa assim e caramba, quando você vê já passou. Porque é igual a dança, eu gosto de falar isso, quando você está dançando, você tá muito, você está pertinho de Deus ali, você está na sua essência, né? E aí você pensa que está dançando, você já tropeça, já sai do ritmo, já perde o passo. Então a gente entende como é que o pensamento ele altera o fluxo natural das coisas. O pensamento nada mais é do que a nossa tentativa de controle do fluxo natural da natureza. Então, se a gente entra tentando manipular a natureza, você está criando resistência à própria natureza de se movimentar. Então, o Tao fala muito isso lá no Oriente, né? De que é a arte do não fazer. Porque o nosso ego quer fazer. A nossa essência, ela quer, como é que eu posso dizer? Responder.
Não sei se eu estou sendo claro. O nosso ego quer fazer, sem ter sido convidado. Não, eu vou lá, vou fazer isso. Mas peraí, ninguém te convidou. Não, não interessa, eu vou lá, vou fazer isso, vou mover aquele móvel de lugar, porque eu acho que é o certo, eu sei. Esse é o ego. Todos nós temos essa essa programação. A nossa essência, o que que é? Aguarda a sincronicidade. Ela é o ato de não fazer. Isso não significa que ela não vai fazer. Isso significa que ela não vai atravessar ninguém, ela não vai atravessar nenhuma situação, ela não vai atravessar a si própria e não vai atravessar principalmente o fluxo da natureza. Porque isso é a sincronicidade, né? Quando a gente está na sincronicidade, é como se a gente estivesse dançando, dançando com a vida. As coisas vão acontecendo, a gente já não fica mais ansioso, porque a ansiedade é justamente essa mesma necessidade da manipulação e do controle do fluxo natural das coisas, do fluxo da natureza. Então, isso também é ansiedade. Por quê? Tudo isso por causa do medo, né? A gente conversou, né? A ansiedade é gerada por causa do medo. Por causa do medo, do medo. E o medo, a gente já conversou também, que o medo é o amor mal interpretado. Então, o caminho é esse. E aí a gente dá gargalhada das situações, a gente dá gargalhada da vida. Eu vi um comentário aí do goleiro que toma um gol e fica rindo da situação. É isso, as coisas perdem o seu sentido negativo, né? E é interessante, porque aí, voltando à tua pergunta, como criar um novo sentido na nossa cabeça, né? Como dar um novo sentido à vida? Como dar um novo sentido às coisas? Sentindo. Sentindo. O nome já fala, né? Dar sentido. Então, se você quer um novo sentido da vida, você tem que sentir. Porque o que for sentido por você, no teu corpo, olha aí, novamente falando, trazer para o corpo. Isso é que vai mudar a perspectiva das coisas. A mente não dá sentido às coisas, né? A mente, ela na verdade, ela só vê o que ela já tem guardado dentro do HD dela. A verdade é essa. Ela não dá novos sentidos, ela não tem criatividade. A criatividade não é da mente. A mente faz o que já foi experimentado, o que foi vivido. Mas o vivido não vivido, não. O que foi registrado na mente, né? Então, essa Sim, coisa do dar um novo sentido é importante também para a gente. muito legal. A filosofia nômade fala sobre como nós, ao nos colocarmos em acontecimento e deixarmos que o nosso corpo seja transpassado pelas experiências, é assim que nós podemos nos nutrir, inclusive do mal que nos acontece. E também do bem, obviamente. Nesse sentido, né? A gente deixa de focar na dor provocada por alguma situação desafiadora, pois assim experienciamos o sofrimento e não a dor simplesmente. Então, quando nós nos deixamos ser atingidos por tudo que nos acontece, a gente passa a experienciar no corpo e não na mente, que acumula e que paralisa aquele momento, né? E faz dele o presente, quando na verdade ele já acabou. E isso é muito bom, a gente ter essa noção de presente, o presente real, o presente verdadeiro, nos permitir passar por aquilo, porque quando a gente fica negando a dor aí que ela se estende. E o Se mesmo transforma em sofrimento, né? Justo, e o mesmo em relação às boas experiências. Eu acho legal também, quando a gente observa o todo, nós temos também a oportunidade de ter uma visão mais clara sobre as situações. Inclusive, pensando na astrologia, quando a gente olha os astros e percebe as suas influências nas nossas vidas, a gente passa a se alinhar com o universo, a perceber quando muitas vezes a gente está acelerando demais, quando as nossas tendências são de reatividade, são de agressividade, para que a gente possa se perceber e escolher diferente. Essas ferramentas são interessantes. E uma outra coisa muito legal que o Bruno faz é a ativação vibracional, que eu pedi para ele, Bruno, faz hoje pra gente. Eu adoro. É um processo que eleva muito a nossa vibração e ele vai fazer aqui hoje pra gente. Antes de você fazer isso para nós, Bruno, eu gostaria que você explicasse um pouquinho da onde que surgiu
isso? Como que você aprendeu? Você desenvolveu isso sozinho? Você fez algum estudo? Como foi isso? Tá, legal. A ativação, o trabalho de ativação foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Não sei exatamente como que aconteceu. Das primeiras vezes que eu fui para as aldeias indígenas. Depois que eu voltei, né, alguns amigos até falaram aqui em Itatiaia, Bruno, você está diferente, né? E aí, o que que aconteceu? Nas nossas cerimônias, né, que a gente faz aqui, a gente tem um espaço da minha mãe que é um espaço de meditação, que ela já fazia uma meditação guiada, para a gente poder entrar dentro de nós, né, e trabalhar nossos aspectos, isso com a consciência expandida, né, no transe da ayahuasca, ela faz isso durante a cerimônia. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a sentir um chamado também de fazer um trabalho também na cerimônia, né? Porque a minha mãe é um trabalho feminino, lunar, né? Ou seja, de entrar dentro de si, né? Inspirar, né? Para dentro. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de fazer um trabalho masculino, solar, de expansão, né? De ir para fora, né? E aí a coisa foi acontecendo naturalmente, né? É aquela história, quanto mais você pensa em fazer algo, menos você faz aquele algo, né? Então fui tirando a pensamento, deixando fluir, cada cerimônia vinha uma coisa diferente, e aí foi formatando esse trabalho, que é um trabalho de ativação vibracional, né? O que é ativação vibracional? É um trabalho que geralmente nas nossas cerimônias a gente atinge o pico, né? O ápice da nossa vibração interna nesses trabalhos, né? Porque a nossa vibração ela começa como se fosse, todos nós temos camada eletromagnética dentro de nós, né? Energia, nós temos eletricidade e magnetismo em nós. Então, o aumento da vibração é o aumento da velocidade dessa energia, né? Se você vê quando você está em êxtase, parece que você fica, tudo teu cresce, né? Porque a nossa camada eletromagnética pode ser chamada também da aura, dos nossos corpos, outros corpos que a gente tem, e eles se expandem, né? Então a gente faz esse trabalho de ativação aqui em Itatiaia. Eu explico sempre que ao longo do trabalho a gente vai atingir níveis vibracionais muito altos. Então é natural, às vezes, que a mão trema, não se preocupem. Isso é somente o nosso corpo físico se recalibrando com as novas vibrações que a gente vai estar tendo acesso, né? E para mim, né, eu comecei a perceber dentro desse meu estudo que quanto mais alta a vibração, mais nós temos capacidade de ter insights. Os insights, eles acontecem muito na alta vibração, né? Nós temos capacidade de ter insights. Tendo os insights, nós temos capacidade de reinterpretar coisas internas, ter novas perspectivas e curar muitas coisas também, né? Eu percebi, e depois eu fui buscar também na internet conhecimento, e eu fiquei sabendo também na época do Egito, nas pirâmides, tinham câmaras lá que que eles trabalhavam com frequências sonoras, em diferentes frequências, para ativar diferentes frequências vibracionais dentro dos nossos corpos energéticos, né? Então, quanto mais alta a nossa frequência, menos denso nós ficamos. Então, menos propensos a emoções densas, menos propensos a qualquer coisa que seja densa, que nos traz qualquer tipo de desequilíbrio emocional ou físico. Né? Então, é na alta vibração que tudo acontece. E é interessante que é na alta vibração que nós nos conectamos com a natureza também. O momento de ativação dentro das cerimônias é o momento que a natureza mais responde ao nosso entorno. Então, é muito lindo. Sei lá, eu faço a ativação 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o galo canta, sabe? Os passarinhos todos em volta canta, coruja canta, grilo canta, cigarra canta, sabe? Então é como se a natureza estivesse festejando aquele momento ali que a gente está conseguindo se aproximar dela.
né? Porque quando a gente está denso, a gente não consegue comunicação com a natureza, que somos nós mesmos, né? Então, quando a gente eleva, quando a gente aumenta a nossa vibração, e aí automaticamente a gente diminui a nossa atividade cerebral, né? Porque a mente não consegue trabalhar com altas vibrações. Quanto mais baixa a vibração, mais ela trabalha. Então, quanto mais alta a vibração, a gente vai trocando a mente racional, não no sentido positivo da palavra, mas no sentido negativo da palavra, que acaba trazendo nossos problemas, né? Então, quando a gente aumenta a frequência, a nossa mente acaba virando criativa. A gente sai da mente ali apegada a conceitos e conhecimentos para uma mente criativa, que utiliza esses conceitos e conhecimentos para algo novo, sem se apegar a isso. Não sei se eu fui claro na minha explicação. Foi Legal. com certeza. Vamos lá, então. Eu vou. Aí, uma última coisa que eu quero explicar: a única coisa que vocês devem fazer é tentar não pensar o menos possível. Tá? É natural que às vezes o ego dê uma gritada, né? O ego dê uma esperneada, vem os pensamentos, não tem problema. Só observa seus pensamentos e se entrega para que a sua vibração possa se expandir o máximo possível. Porque o nosso eu superior, né, a nossa essência, ela fica aguardando momentos para que ela possa se expandir. Porque é nessa expansão que ela consegue mudar alguns paradigmas internos nossos, para que a gente fique cada vez melhor, cada vez mais próximo da nossa essência e mais distante, mas não distante negativo, distante das consequências do ego, né? Porque o ego a gente precisa trazer para nós, ele faz parte de nós. É só a gente entender que ele pode ser nocivo em alguns momentos. Então vamos lá? Inicialmente, eu vou pedir que todos, por gentileza, fechem os olhos para que a gente possa entrar numa frequência onde estaremos todos conectados. Nesse momento, eu peço a presença de São Miguel Arcanjo, que é quem vai nos guiar durante todo o processo. Nesse momento, eu peço a presença da energia crística, que com sua luz dourada, se transformando para o branco, nos trará iluminação. Nesse momento, eu peço a presença de Mãe Maria, para que todo o processo aconteça com muita calma, ternura e amor. Nesse momento, eu peço a permissão a todos os seres que aqui habitam ou habitaram, em todos os reinos, em todas as dimensões. Nesse momento, eu peço a permissão a todos os eus superiores presentes na operação. Nesse momento, eu peço a permissão a todas as egrégoras de cada irmã e irmão aqui presentes na operação. Eu peço a permissão a toda a ancestralidade de cada irmão e irmã aqui presentes e convido a toda a ancestralidade de cada irmã e irmão aqui presentes para que se apresente no momento presente, se acoplando na coluna vertebral de cada irmão e irmã aqui presentes, na vertical. Nesse momento, já podemos sentir a diferença na vibração do nosso sistema. Estamos ancorados, estamos fundamentados por nossa ancestralidade. Nesse momento, eu peço que todos os irmãos e irmãs aqui presentes se conectem através de tentáculos de luz com todas as outras irmãs e irmãos aqui presentes.
Esses tentáculos de luz servirão como canais de energia, transmitindo, compartilhando, distribuindo energia e informação. Agora, somos um sistema. Somos um sistema, assim como a floresta, aonde as árvores mais bem sedimentadas doam, compartilham energia e informação para as árvores que estão em fase de desenvolvimento. Nesse momento, eu peço que tomemos consciência de todas as vidas que habitam dentro de cada um de nós. São trilhões de vidas entre células, moléculas, que estão neste momento trabalhando inconscientemente para que estejamos fazendo essa operação. Quando tomamos consciência das vidas que habitam dentro de cada um de nós, as vidas que habitam dentro de cada um de nós tomam consciência de nós. Veja, nós somos o universo dessas vidas. Nós somos o Deus dessas vidas. Consciência gera harmonia. Nesse momento, todas as vidas que estão dentro de nós estão ativadas, conscientes e vibrando em conjunto conosco. É natural que sintamos dormências ou formigamento, pois consciência gera vibração. Nesse momento, eu peço que construamos um veículo de luz acima das nossas cabeças. Esse veículo de luz irá conter as melhores parcelas da nossa consciência. Irá conter todas as novas perspectivas, todas as novas informações, todas as novas atualizações de sistema, com compreensão, com sabedoria, com amorosidade, com altruísmo, com integração, que foi gerado até o presente momento neste encontro. Nesse momento, nós vamos energizar o veículo de luz. Nós vamos vibrar o veículo de luz. Para isso, eu peço o quê? Vibram. Vibram. Parabéns! Atingimos o nível frequencial vibratório satisfatório
para darmos prosseguimento à operação. O nosso veículo de luz agora está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Ele está subindo. Nesse momento, o nosso veículo de luz se encontra na fronteira da camada eletromagnética da Terra. Pedimos permissão à Mãe Gaia para que possamos nos integrar na camada eletromagnética da Terra. A camada eletromagnética da Terra é a consciência da Terra. Permissão concedida. Nesse momento, o nosso veículo de luz está se integrando com a camada eletromagnética da Terra. Ele está se expandindo. Ele está se expandindo. Ele está se expandindo. Ele está se expandindo. Nesse momento, o nosso veículo de luz se encontra em toda a camada eletromagnética da Terra. Nesse momento, eu peço a cada um presente na operação que imagine uma árvore, que visualize uma árvore. Pode ser qualquer árvore. Estamos em pé, de frente à árvore. Nesse momento, eu peço que cada irmã e irmão aqui presentes remova a palavra árvore do meio da comunicação. A palavra árvore é um símbolo que representa todos esses seres. Retirando o símbolo, nós podemos nos conectar com quem realmente são esses seres e não estar conectados com o símbolo. Interaja com a árvore, abrace a árvore, se integre como um só ser. Nesse momento, com as atualizações de informações presentes em nosso sistema, peço à Mãe Gaia que compartilhe todas essas novas perspectivas, todas essas novas interpretações,
todas essas novas compreensões de sabedoria, amorosidade, altruísmo e integração para todo o planeta Terra. Nesse momento, todas as atualizações, todas as novas perspectivas, todas as novas informações estão sendo compartilhadas com todo o planeta. Nesse momento, estamos entrando em sintonia com a frequência do planeta, que é compartilhamento. Nesse momento, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos os seres que aqui habitam ou habitaram, em todos os reinos, em todas as dimensões. Eu quero agradecer a todos os eus superiores aqui presentes na operação. Eu quero agradecer a todas as egrégoras de cada irmã e irmão aqui presentes. Eu quero agradecer a toda a ancestralidade de cada irmã e irmão aqui presentes. Eu quero agradecer a todas as vidas que habitam dentro de cada um de nós. Eu quero agradecer à Mãe Gaia por gerar a energia necessária para que nós possamos viver as nossas experiências no planeta. Eu quero agradecer ao Pai Sol e à Mãe Lua. Eu quero agradecer a São Miguel Arcanjo por ter feito toda a orientação do nosso trabalho. Eu quero agradecer a energia crística que com sua luz dourada se transformando para o branco nos trouxe iluminação. Eu quero agradecer a Mãe Maria por esse trabalho ter acontecido com muita calma, ternura e amor. Nesse momento, nós já podemos ir voltando para a terceira dimensão. Nós já podemos ir sentindo o nosso corpo. Nós já podemos ir sentindo o solo que está abaixo de nós. Nós já podemos mexer as extremidades do nosso corpo. E aos poucos, abrir os olhos para que possamos estar completamente restaurados na terceira dimensão. Muita gratidão. Arro. Raus, Raus. Tchau, tchau. Bruno, todos os seres de luz que estiveram conduzindo esse trabalho, em especial Arcanjo Miguel, meu querido protetor. Eu gostaria de agradecer por esse processo que nos elevou, nos harmonizou, que nós possamos sempre ter acesso a esse tipo de ferramenta
Eu agradeço ao todo por ter escolhido experienciar em nós as suas partes, que nós possamos honrar esse, esse processo do universo que somos e que é em nós, que cada célula que habita em nós seja honrada em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada emoção, que cada vez mais nós sejamos parte da unificação do pensamento de Gaia, para que assim, em harmonia, nós também sejamos harmonia. Que sejamos felicidade, amor e consciência e que juntos possamos nos perceber um só. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão! Gratidão a todos. House, house. Galera, galera! Bruno, muito obrigada por sua generosidade, que nós possamos ter muitos momentos como esse. Tenha um belo dia. Para você também, para todos aí, um lindo dia para todos. Até mais, gente. Um beijão. Tchau.